Galera, nesse vídeo nós vamos aprofundar em alguns conceitos que a gente já viu aqui na nossa série de vídeos, que são as listas. A gente vai aprender também como interagir, modificar, acrescentar itens dentro dessas listas. E vamos ver também conceitos como o de dicionário em Python. Esse é um conceito muito importante para quem está começando agora, porque é a base para praticamente todos os projetos de análise de dados em Python. Vamos nessa? Bora para o computador. Pessoal, quando a gente pensa em utilizar listas no Python, a gente tem uma variedade bem grande de comandos que facilitam essa utilização. Vocês devem lembrar que num dos vídeos anteriores a gente criou um exemplo bem básico de listas e é esse que a gente vai estar utilizando. Então aqui na nossa IDE a gente tem já o nosso arquivo lista.py com esse exemplo com a lista de números. Eu vou utilizar esse mesmo arquivo para a gente ir estudando um pouco mais sobre listas. Além dessa lista de números, eu vou criar uma outra lista com palavras. Então eu vou criar aqui a lista frutas e vou atribuir alguns valores a ela. Então a lista é sempre com colchetes e aqui dentro, como a gente quer colocar um texto, uma palavra, a gente coloca entre aspas para ser uma string. Vou colocar então maçã. Fora da aspas, né? Eu coloco uma vírgula para poder colocar mais um item. Banana. E mais um cereja. Beleza, temos dois tipos de listas, então. E vamos interagir com essas listas. Um dos principais comandos que a gente utiliza aqui com listas é o append. A gente utiliza para inserir novos itens dentro dessa nossa lista. Supondo que eu queira adicionar, por exemplo, mais uma fruta dentro da minha lista, eu coloco qual o nome da lista, então frutas.append, com 2 P's, abro parênteses e aqui dentro eu coloco qual fruta ou qual item eu quero adicionar nessa minha lista. Vou colocar laranja. Então eu vou primeiro printar frutas da forma como ela estiver aqui e logo abaixo desse append eu vou printá-la novamente para a gente poder visualizar. Rodando esse nosso comando, então eu vou, antes disso, comentar esse primeiro trecho aqui, Shift F10. Então, aqui a lista original, foi printado pelo print da linha 8, e aqui com laranja já no final, printado pela linha 12. Se eu quero remover um desses itens, eu posso utilizar o .remove. Vamos supor que eu queira tirar banana da lista. Eu utilizo da mesma forma, frutas.remove, abro parênteses e coloco qual que é o item. Então, tem que estar exatamente escrito da forma como está ali na minha lista, né? Banana. Vou printar novamente. Print frutas. Shift F10. E aqui a gente ficou com a lista somente com 3 itens novamente. Da mesma forma como a gente fez aqui com os números, é possível a gente mostrar todos esses itens linha por linha utilizando um laço. Então, o laço é o for, e a gente diz que para cada, a gente pode colocar fruta, ou item, ou somente uma variável qualquer aqui. Mas eu recomendo que vocês sempre utilizem palavras que façam sentido para os itens da lista de vocês. Então, por exemplo, frutas é o nome da nossa lista, eu vou utilizar fruta no singular. Para fruta em, então dizendo que vai estar dentro da nossa lista de frutas, 2 pontos, e aqui eu posso utilizar essa variável que o próprio for cria para cada um desses itens da nossa lista para interagir com essa lista. Então, se eu quero mostrar esses itens da minha lista, eu posso utilizar o print fruta no singular. Então eu vou estar pegando cada um dos itens dentro da minha lista de frutas. Shift F10. Aqui ele mostrou não mais como uma lista, mas sim cada um dos itens dessa lista. Então a gente tem que ficar bem atento a qual é o nome desse item que a gente coloca. Se eu coloco aqui, por exemplo, item, eu tenho que substituir a forma como eu estou mostrando esses meus itens. Eu tenho que colocar aqui no print item. Shift F10, mostrou novamente. A gente viu também o comando len, lá no vídeo sobre comandos nativos do Python. A gente pode utilizar aqui com as nossas listas. Por exemplo, posso pedir para ver o tamanho, utilizando o len,
da minha lista de frutas. Vou dar um Shift F10. Opa, aqui na frente eu preciso colocar isso dentro de um print, pessoal, para ser mostrado. Tá? Print o tamanho da lista frutas. Shift F10, 3. Se eu adiciono mais alguma informação dentro dele antes de mostrar, com o append, vamos pedir para ele colocar aqui pera. Shift F10, 4. Então, essa é uma forma da gente contar a quantidade de informações que a gente tem dentro de uma lista. Então, eu posso, por exemplo, utilizar o if se o tamanho de frutas, utilizando o len, for maior que 2, a gente vai mostrar uma mensagem 20. Aqui eu vou utilizar aquela formatação com o F no começo, para indicar que eu vou estar colocando algumas variáveis como informações concatenadas para essa minha mensagem. E eu vou colocar aqui eu escrevi errado, frutas. E eu vou colocar aqui dentro a lista possui. E eu posso colocar novamente aqui entre chaves o tamanho, né, o len de frutas. E completar com a palavra frutas aqui para a mensagem ficar completa. Vamos rodar esse código. A lista possui 4 frutas. Então, é uma forma da gente fazer uma mensagem dinâmica, né? Dependendo de quantas informações eu adicionar aqui dentro. Frutas.append manga e frutas.append morango. Então, aqui a gente estava tendo a lista possui 4 frutas. A gente não precisa modificar nada nesse comando aqui. Basta que a gente tenha mais de 2 itens dentro dessa lista para que essa mensagem seja mostrada. Shift F10. A lista possui 6 frutas. Então, é uma forma aqui da gente trabalhar de forma dinâmica com esses valores, conhecendo quantos itens tem dentro da nossa lista. Pessoal, eu acabei esquecendo de falar sobre algo bem importante aqui em relação às listas, que é a interação com elas através dos index. Esses index são as informações que são independentes do valor que essa lista possui. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma lista de números que tem um valor de 1 a 0, né? 9 e 0. Só que para cada um desses itens eu tenho índices atrelados. Então, por exemplo, eu posso acessar qualquer informação aqui de números a partir desse index. Eu vou tirar tudo que a gente já construiu aqui, dar um espaço aqui para a gente poder entender esse conceito. O que acontece? Como eu comentei, cada item dentro da lista tem um index atrelado àquilo, mas esse index ele não começa a contar em 1. Todo index começa a contar em 0, que vai até a quantidade de itens dentro dessa lista. Então, pessoal, se eu quero acessar, por exemplo, a primeira informação aqui da minha lista de números, eu vou colocar dentro de um print, números, e eu vou utilizar colchetes para indicar qual que é o index da informação que eu quero acessar. Só que o que acontece? Ele vai começar a contar em 0 e não em 1. Então, se eu colocar 1, como tentando buscar essa primeira informação, o que eu vou obter, na verdade, é o número 2. É o segundo item aqui da nossa lista. Porque o index começa em 0. Então, números na posição 0 vai trazer o número 1. Vou colocar aqui embaixo um outro print para a gente ver isso para frutas. Na posição 0, a gente vai ter maçã. Na posição 1, a gente vai ter banana. Então, é uma outra forma de a gente acessar essas informações das nossas listas, mas é bem importante que a gente lembre que o index começa contando em 0 e não em 1. Antes da gente avançar nessa ideia de manipulação de dados, leitura de dados, vamos dar mais uma olhadinha para essa parte da concatenação de informações, que ela é bem importante. Vou criar uma nova variável aqui, mensagem. Eu vou atribuir o valor olá mundo. Como a gente viu, é possível fazer a concatenação de algumas formas, né? Eu posso, por exemplo, concatenado 1. Eu posso utilizar o mais para fazer essa concatenação, então eu posso, por exemplo, colocar como
olá, mais vírgula, espaço, mais mundo. Vou mostrar essa informação, print concatenado 1, Shift F10. A informação então que ele vai mostrar é a informação completa. E a gente pode também, concatenado 2, a gente pode, por exemplo, colocar o F e uma mensagem direta aqui dentro dos parênteses. Então, se eu tenho essa mensagem já separada, eu posso colocá-la aqui como um parâmetro dentro da minha string formatada. No momento que eu for mostrar esse concatenado 2, F10, vai estar mostrando então o que eu tenho dentro dessa mensagem, né? Se eu modificar a mensagem, a gente tem um print diferente aqui embaixo. Outra coisa bem legal que a gente consegue fazer com strings é quebrar essa string em partes menores, de acordo com o que a gente precisa. Então, se eu quero, por exemplo, pegar a primeira palavra dessa frase, olá mundo, posso fazer dessa forma. Mensagem, que é o nome da minha variável. Eu coloco colchetes, 2 pontos, e eu vou indicar que eu quero pegar somente até o terceiro item. Então, ele vai pegar aqui o terceiro caractere, né, da minha string. Então, vou colocar o número 3. E aqui embaixo eu vou mostrar essa primeira palavra. Shift F10. Beleza, pegou somente o olá. Com essa mesma ideia, pessoal, eu posso pegar partes diferentes dessa string. A gente chama isso de slicing aqui em Python. Então, eu vou colocar como nome da minha variável, para a gente lembrar, mensagem, colchetes, e eu posso indicar entre o ponto e vírgula de onde eu quero começar pegando a minha informação e onde eu quero terminar. Então, por exemplo, eu sei que a terceira posição aqui, 1, 2, 3, eu vou cair a partir da minha vírgula, né? Vou colocar só para a gente visualizar, não vai ser a melhor escolha, talvez, mas ele vai pegar aqui a partir do terceiro, e eu vou pegar do 3, 4, espaço em branco, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Do 3 ao 10. E eu vou dar um print nesse slice. Olha só, ele pegou então a vírgula, o espaço em branco e somente a palavra mundo. Se eu quiser somente um desses pontos de exclamação, eu coloco 11. Ele vai pegar somente pontos de exclamação. Se eu não quero que pegue a vírgula, eu vou colocar do 5 ao 11. Shift F10, somente a palavra mundo. Então é uma forma da gente ir organizando, cortando palavras ou frases conforme a gente precisa que elas estejam. Outro comando legal que a gente já viu era o comando para deixar tudo em caixa baixa, né? Que era o lower. A gente tem também o comando que faz o contrário, que faz com que as nossas palavras estejam em caixa alta, que é o upper. Então, para a nossa mensagem maiúscula, a gente vai pegar a mensagem, que é a nossa variável, ponto upper, com 2 P's. E eu vou mostrar aqui embaixo, print, mensagem maiúscula. Shift F10. Trouxe então toda a mensagem em caixa alta para a gente. Outra forma da gente quebrar a nossa string é com o split. Eu posso pegar, por exemplo, palavras que estão separadas por espaço ou por vírgula e manter elas em itens separados. Então, palavras, o nome da minha nova variável, vai ser a mensagem ponto split, é o nosso comando. Eu vou colocar aqui dentro dos parênteses somente aspas com espaço no meio. Isso vai significar que eu quero dividir as palavras que tem um espaço entre elas. Mostrando aqui o print de palavras. Shift F10. A gente vê então que ele gerou para a gente uma lista, né? A gente percebe aqui por conta dos colchetes, e separou exatamente entre o olá com a vírgula, onde teria o espaço, ele fez a quebra e colocou o mundo aqui do outro lado. Eu posso, por exemplo, colocar que eu quero separar onde tem uma vírgula. Então eu tiro o espaço, coloco uma vírgula, Shift F10. Ele separou então tirando a vírgula aqui do lado do olá, somente olá, só que ele deixou aquele espaço que tem depois da vírgula junto aqui com o mundo, né? A gente tem que ficar atento a esses detalhezinhos. Para o próximo exemplo, pessoal, eu vou criar um arquivo separado para a gente poder deixar as nossas informações um pouco mais organizadas. Aqui em Estudos Python, eu vou criar um novo arquivo Python, eu vou chamar de dicionário. Não é dicionário como a gente conhece de
palavras, mas é porque traz a ideia de chave e valor. Sempre a gente vai ter uma informação, uma propriedade, e essa propriedade vai estar sempre relacionada com um valor. Então, observem, por exemplo, esse dicionário pessoa. Uma variável pessoa. A lista a gente utiliza colchetes. Para os dicionários, a gente utiliza chaves. E aqui dentro a gente vai sempre colocar a primeira informação, 2 pontos, e o valor dessa informação. O valor da informação ele pode ser um número, pode ser uma lista, pode ser uma string, pode ser até mesmo outros dicionários. Vamos começar aqui pelo básico com 2 strings. Então eu vou colocar aqui, para esse meu dicionário pessoa, eu vou ter um nome, eu vou colocar o meu nome, Leonardo. Depois desse primeiro chave valor, eu vou colocar uma vírgula, assim como a gente faz nas listas, e eu posso colocar mais uma chave valor. Então, eu vou colocar idade, 2 pontos, vou colocar um valor numérico, 25. Então, esse é o nosso primeiro exemplo de dicionário aqui em Python. E a gente vai ver agora como que a gente interage com esses dados. Para acessar essas informações do nosso dicionário, eu posso utilizar da mesma forma como a gente fez ali para os index, só que utilizando qual que é a chave do valor que a gente quer buscar. Então, por exemplo, se eu quero mostrar desse meu dicionário pessoa, qual é o nome que está atrelado a essa chave nome, eu vou colocar pessoa e entre colchetes eu coloco o nome da minha propriedade. Então, a gente tem sempre uma propriedade e um valor. Propriedade e um valor. Eu vou colocar aqui a propriedade nome. Quando eu mostrar essa informação, ele vai trazer somente o valor dessa propriedade. Posso fazer isso aqui para a idade também. F10, 25. Para que eu adicione uma nova informação dentro desse meu dicionário, eu vou utilizar esse mesmo padrão. Então, pessoa. Nesse momento eu posso já colocar qual que é o nome da propriedade que eu quero criar aqui dentro. Então, eu vou colocar cidade igual. Então, eu vou estar atribuindo o valor agora à propriedade cidade. Vou colocar aqui passo fundo. Shift F10. Opa, antes disso, vamos mostrar aqui o nosso dicionário pessoa. Shift F10. Olha só, ele adicionou então cidade aqui no final com o valor pessoa. Então, essa é a forma de a gente adicionar novas informações dentro do nosso dicionário. Da mesma forma como a gente faz lá com a lista, lembra? Utilizando for, item, em lista, a gente consegue trabalhar também o dicionário. Só que para o dicionário a gente vai ter duas propriedades aqui, duas variáveis para esse nosso laço. Como eu comentei, a gente tem sempre uma propriedade, né, uma chave e um valor. Então são essas duas informações que a gente tem aqui dentro do nosso laço de repetição. A chave e o valor. In, da mesma forma como a gente faz para a lista, né, em lista, mas aqui a gente vai passar um pouco diferente, porque a gente precisa dos itens todos dentro desse nosso dicionário. Então eu vou passar pessoa.itens. 2 pontos. E aqui eu posso interagir, modificar cada um desses itens, mostrar cada um deles. Print o F para que a gente possa concatenar algumas informações aqui. Vou colocar a chave e a informação aqui entre chaves para a nossa chave. E o valor eu vou colocar entre chaves novamente, nosso valor. E vamos rodar esse nosso comando. Olha só. Então, para cada um dos itens que ele encontrou aqui dentro, né, separado pela vírgula, ele criou uma nova linha, né, através do nosso laço aqui, e mostrou a mensagem. A chave é nome e o valor é Leonardo Cartabio. A chave é idade e o valor é 25. Fez a mesma coisa aqui para a cidade também. Então, se eu tivesse 50 propriedades com 50 valores dentro desse meu dicionário, eu teria muito mais mensagens aqui sendo mostradas para esse chave valor. Isso permite que a gente trabalhe com esses valores individualmente. Eu vou mostrar para vocês agora um exemplo um pouco mais complexo de um dicionário e como que a gente interage com ele. Eu vou criar aqui, pessoal, um outro dicionário chamado biblioteca. E dentro dele eu vou criar a primeira chave chamada livros. Essa chave ela vai ser uma lista. Então eu posso adicionar aqui sim uma lista, da forma como a gente estava interagindo lá
1, 2, 3, 4, 5, mas o que eu vou estar fazendo aqui é para cada posição dessa lista, então no lugar de cada um dos itens aqui, 1, 2 ou 3, eu vou estar, na verdade, colocando um outro dicionário com mais chaves e valores. Então eu vou quebrar essa lista e para cada um dos itens aqui dentro, eu vou colocar dentro aqui das minhas chaves novamente. Então vamos supor que para cada um dos livros, dessa minha lista de livros, eu tenha propriedades título, um valor, separado por uma vírgula, autor, ano, e o gênero. Então, esse aqui vai ser o padrão da informação que a gente vai ter para cada item da nossa lista de livros, que está dentro de uma biblioteca. Então, aqui a gente começa a perceber como fica um pouco mais complexo as coisas. Eu vou popular isso aqui e a gente já volta. Então tá aqui, pessoal, nosso dicionário biblioteca com uma lista de livros, sendo que cada item dessa nossa lista é um novo dicionário. Então a gente percebe aqui que os dicionários eles ficam separados por vírgula dentro dessa nossa lista, da mesma forma como a gente teria uma lista ali de valores, né? Teria lá 1, 2, 3. A diferença é que ao invés de eu ter um item simples, sendo uma palavra, ou um número, eu tenho um dicionário novamente. Então eu tenho aqui a minha lista e cada um dos itens dessa lista separados por vírgula, sendo um outro dicionário. E esse dicionário permite que a gente coloque sempre a chave e o valor dessa chave. Então a gente tem aqui as chaves título, autor, ano, gênero. Todos os itens dentro dessa nossa lista vão possuir os mesmos chave e valor. Mas como que a gente faz então para acessar agora essas informações? A gente percebeu que a gente pode utilizar um for aqui para passar quando é um dicionário simples, mas aqui as coisas são um pouco diferentes. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui dentro de um print. Na verdade, eu vou colocar primeiro dentro de uma variável resultado. Aqui eu vou colocar então o nome do meu dicionário maior, né, que é a variável aqui de fora, a biblioteca. Como eu estava fazendo aqui para mostrar a idade. Eu preciso passar primeiro, então, qual que é a primeira propriedade que eu quero acessar dentro desse meu dicionário biblioteca. No caso, a gente quer pegar aqui os livros. Então, eu passo a propriedade livros. Se eu mostrar isso aqui já, vou substituir aqui para livros, print livros, Shift F10. Ele vai trazer toda uma lista, só que sem essa formatação, de somente os livros. Então a gente já não tem qual é a propriedade em si, mas somente a lista, a partir daqui para baixo, né? Sabendo que isso é uma lista, a gente pode utilizar aquela mesma lógica que a gente acabou de ver ali, dos índices da lista para acessar essas informações. Então eu tenho que esse primeiro item aqui, ele vai ter o index 0, o segundo index 1 e o terceiro index 2. Então eu posso passar novamente entre colchetes, do lado aqui mesmo, sem vírgula, sem nada, o index que eu quero buscar. Então vamos supor que eu quero pegar aqui o 1984, vou passar o index 1. No momento que eu mostrar isso aqui, então já não é mais livros, é somente um dos livros, né? Livro. Shift F10. Trouxe então somente a informação do item de index 1. E se eu quero acessar alguma informação específica dentro desse item, eu concateno novamente mais um colchetes aqui e coloco qual a informação que eu quero acessar. Por exemplo, eu quero acessar somente o autor. Então eu passo aqui, autor. Vou substituir então agora para autor e mostrar ele aqui embaixo. Shift F10. George Orwell. Então é assim que a gente interage com essas informações dentro de um dicionário, quando a gente tem uma lista de dicionários. Isso é uma forma bem legal da gente trabalhar. É legal que vocês experimentem, que vocês construam novas listas, novos dicionários com listas e mais informações de diferentes tipos ali dentro, para ir aprendendo como utilizar aqui esses colchetes para acessar essas informações.
Vou mostrar aqui agora um último exemplo de como a gente acessa essas informações utilizando o for novamente. Então, para o nosso looping, eu vou ter como itens aqui dessa iteração, desse loop, os livros, né, um livro específico para cada iteração. O que eu vou passar aqui, que eu quero que ele pegue da biblioteca, então, para cada livro na biblioteca, através da lista livros. Então é como se eu estivesse, na verdade, passando aquilo que a gente viu lá atrás, né? For item em lista. Porque essa propriedade aqui, o valor dessa chave livros, é uma lista. Então eu posso utilizar ele da forma como a gente estava utilizando aqui em listas, né? A gente estava utilizando aqui o for item em números, aqui a gente está utilizando o for livro em... Só que a gente precisa passar a informação primeiro do dicionário que a gente está acessando e qual é a propriedade que guarda essa lista. E aqui dentro a gente pode utilizar o print até para formatar então essas informações que a gente vai receber aqui em livro. Deixa eu tirar esse fora aqui de cima. E olha só, print, vou colocar o F para a gente formatar. Se eu quero acessar, por exemplo, o título de cada um desses livros que ele vai trazer nesse looping, eu vou colocar livro, ou melhor, título, igual. E aqui dentro das chaves, eu vou colocar a informação do livro, que vem a ser a variável aqui do meu looping. E eu posso utilizar novamente, então, o conchetes para passar qual que é a informação que eu quero buscar. No meu caso, o título. Então, livro, título. Então, revisando aqui, pessoal. Eu estou buscando de dentro do meu dicionário biblioteca somente a lista livros. Essa lista ela está dentro desse dicionário e a gente sabe que é uma lista de dicionários. Então, mesmo que tenha mais complexidade, a forma como a gente vai acessar ela é a mesma. Então, a gente passa aqui essa informação de onde está essa lista e essa primeira variável diz respeito a cada item dentro dessa lista. Então, cada item dessa lista vai ser um livro. A gente quer mostrar somente o título de cada livro dentro dessa lista que está guardada dentro do nosso dicionário. Para isso, então, a gente vai utilizar a variável do nosso looping. Livro, e eu passo da mesma forma como eu estava acessando aqui em cima, entre conchetes, qual que é a chave, qual que é a propriedade que eu quero acessar. Então, eu vou passar título. Se a gente rodar esse comando, pessoal, eu errei, acabei colocando sem o acento. Tem que ser exatamente como está ali dentro, tá? Shift F10. Então ele mostrou o título do primeiro, o título do segundo e o título do terceiro. Se eu quero mostrar mais uma informação, por exemplo, vou copiar esse mesmo texto aqui dentro. Quero mostrar o autor somente. Autor igual, livro, e aqui o autor. Shift F10. Então ele mostrou o título e o autor de cada um dos itens dentro dessa nossa lista. Então essa é uma forma da gente trabalhar melhor com os dados. A gente consegue criar uma estrutura de dados mais complexa para que a gente consiga guardar melhor as nossas informações de uma forma mais organizada. E quando a gente começar a encaminhar essas informações para algum outro programa ou mesmo um sistema mais complexo aqui dentro do nosso algoritmo, as informações ficam mais fáceis de ser acessadas. Essa dinâmica de informações, né? Eu tenho vários itens com informações bem parecidas, mas eu sei que eu consigo acessar somente aquele que eu quero através do index, ou então iterar, fazer um looping em cima de todas essas informações para buscar itens específicos com valores específicos. No próximo vídeo nós vamos desenvolver o nosso último código juntos. Um programa que valida se uma senha informada pelo usuário está de acordo com algumas regras obrigatórias. Deixe nos comentários o que você achou dessa nossa série de vídeos e o que você gostaria de aprender mais ou aprofundar. Vamos para o próximo vídeo? Deixe seu like e curta a programação.